O torcedor palmeirense amanheceu com o coração dividido entre a expectativa pelo próximo confronto do Verdão e a indignação com o que viu na seleção brasileira. Em meio à reta final da data FIFA, enquanto o Palmeiras se prepara para encarar o Bragantino, a torcida acompanhava o amistoso entre Brasil e Japão, e o resultado foi um verdadeiro banho de água fria. O Brasil abriu 2-0 e, em vez de controlar o jogo, simplesmente desmoronou. A seleção japonesa virou a partida de forma surpreendente, deixando claro que, mesmo em um amistoso, a falta de seriedade pode custar caro. O goleiro Hugo Souza, que vinha sendo exaltado por pegar pênaltis, falhou de forma grotesca no terceiro gol. E aí, meu amigo, não tem como passar pano. O goleiro saiu caçando borboleta dentro da área e entregou a virada de bandeja. É difícil aceitar esse tipo de postura de um jogador que se acha mais do que realmente entrega em campo. A arrogância, a soberba e o famoso salto alto parecem fazer parte do DNA de muitos jogadores brasileiros hoje em dia. A seleção faz 2 gols, relaxa, acha que já ganhou e, quando vê, está correndo atrás de um prejuízo que ela mesma cavou. É claro que a equipe estava bastante modificada, com vários jogadores sendo testados, mas não dá para usar isso como desculpa eterna. A seleção brasileira tem obrigação de vencer um jogo como esse, mesmo com time alternativo. Inclusive, a expectativa era de ver jovens como Estevão entrando em campo e mostrando o serviço. Mas a verdade é que, até o momento em que o vídeo estava sendo gravado, a presença do garoto em campo ainda era uma incógnita. Fato é que o Japão, com organização e aplicação tática, fez o que o Brasil se recusou a fazer, respeitou o jogo. E olha que o técnico japonês deve estar acompanhando o Verdão, porque a virada deles lembrou muito algumas das viradas épicas do Palmeiras, daquelas que fazem o torcedor acreditar até o último segundo. Enquanto isso, por aqui, o Palmeiras segue lidando com os desfalques provocados pela data FIFA. Gustavo Gomes foi titular na seleção do Paraguai contra a Coreia do Sul, entregando mais uma vez uma atuação sólida. Já a Argentina entra em campo nesta terça-feira à noite, contra Porto Rico, e a expectativa gira em torno da presença de Aníbal Moreno e Flaco Lopes. O técnico Lionel Scaloni chegou a dizer que o Flaco teria uma chance de atuar, então a torcida palmeirense fica de olho. O problema é que, com o calendário tão apertado, esses jogadores dificilmente estarão em campo contra o Bragantino. Mesmo que voltem a tempo, a tendência é que não tenham condições físicas ideais para enfrentar uma partida intensa, o que os coloca como ausências quase certas no confronto. Falando nisso, a arbitragem para o jogo contra o Bragantino já está definida. Rafael Claus será o responsável pelo apito no Allianz Parque, o que, por si só, já gera bastante discussão entre os torcedores. Ainda não foram anunciados os auxiliares nem o pessoal do VAR, mas só o nome do árbitro principal já levanta dúvidas e preocupações. Em outro jogo importante da rodada, entre Botafogo e Flamengo, o árbitro escalado foi Alex Stefano, do Rio de Janeiro. Enquanto isso, a venda de ingressos para o duelo do Verdão segue a todo vapor. Até agora, mais de 25 mil bilhetes já foram adquiridos. Porém, devido à montagem de um palco no setor norte, a capacidade total do estádio estará reduzida. Por isso, a expectativa é de que o público total fique na casa dos 33 a 35 mil torcedores. Nada que tire o brilho da festa que a torcida alviverde costuma fazer no Allianz. E se fora de campo o calendário anda apertado, dentro dele o planejamento segue firme. O Palmeiras não pretende repetir o perfil agressivo de contratações que teve nas janelas passadas. A ideia agora é ser mais cirúrgico, buscando reforços pontuais para a reposição de peças que eventualmente saírem. E 2 nomes já estão na mira para possíveis negociações, Facundo Torres e Richard Rios Giai. Os 2 atletas vêm sendo constantemente sondados por clubes de fora, e nos bastidores já existe um consenso de que suas saídas são possíveis. A diretoria, inclusive, já trabalha com essa possibilidade dentro do planejamento para 2026. A ordem é clara, cada saída precisa ser reposta com inteligência e eficiência. Nada de desespero ou apostas arriscadas. Facundo, por exemplo, marcou recentemente pela seleção do Uruguai em um amistoso contra o Uzbequistão, o que aumentou ainda mais sua visibilidade. É um jogador que, quando entra, mostra lampejos de talento, mas que ainda parece não ter se encaixado totalmente no esquema do Abel Ferreira.
Mesmo assim, os olhos do mercado estão atentos ao seu desempenho. Já o colombiano Richard Rios Diay vive um momento de valorização. Se continuar crescendo até o fim da temporada, pode despertar ainda mais interesse. E aí, meu amigo, é aquela história, jogador valorizado, proposta na mesa, negócio feito. Resta saber se o torcedor palmeirense concorda com essa ideia de negociar dois dos seus nomes mais comentados no elenco. A dúvida que fica é: vale vender agora ou esperar o melhor momento para lucrar ainda mais? O torcedor é peça fundamental nesse processo. E não é só por apoiar dentro de campo, não. A opinião da torcida, nas redes sociais, nas arquibancadas e nas conversas do dia a dia, tem impacto direto nas decisões do clube. Se a pressão popular for forte, a diretoria pensa duas vezes antes de liberar um jogador. Por isso, a participação da massa alviverde é sempre essencial. E essa conexão entre clube e torcida é uma das grandes fortalezas do Palmeiras nos últimos anos. No meio de tudo isso, o técnico Abel Ferreira segue ajustando o time para encarar o Bragantino. O último treino antes da partida deve acontecer no próprio Allianz Parque, à tarde, como tem sido padrão nos últimos jogos. A grande expectativa é pela volta de Vitor Hugo, que cumpriu suspensão e agora pode retornar ao time titular. Resta saber se Abel vai colocá-lo logo de cara ao lado de Bruno Rodrigues no ataque ou se vai preferir escalar o jovem com outro parceiro de frente, como Rafael Veiga ou até mesmo Maurício. O importante é que o time tenha intensidade, porque o Bragantino não costuma facilitar as coisas. Além disso, a volta de Emiliano Martínez e do próprio Facundo Torres, ambos servindo à seleção uruguaia, pode trazer alternativas interessantes para o meio de campo. A Abel já testou o Martínez como primeiro volante, dependendo das condições físicas do jogador após os compromissos internacionais, essa pode ser uma opção para o jogo de amanhã. Tudo vai depender do que o treinador observar no treino final e da recuperação dos atletas que estiveram com suas seleções. O Palmeiras sabe que não pode vacilar, ainda mais em casa, onde costuma ser muito forte com o apoio da torcida. No campo das especulações internacionais, o nome de Gabriel Jesus voltou a circular nos corredores da academia de futebol. O atacante, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Arsenal, foi colocado na lista de negociáveis pelo clube inglês para a próxima janela de transferências. O motivo? Lesões constantes e perda de espaço no elenco de Mikel Arteta. Apesar disso, tudo indica que Gabriel ainda pretende continuar na Europa. O retorno ao Palmeiras, algo que agita o coração do torcedor, não deve acontecer por agora. O plano do jogador é seguir no velho continente pelo menos até 2026. Mas quem sabe mais pra frente a história mude. O momento do Palmeiras é de construção e de ajustes, tanto dentro quanto fora de campo. A comissão técnica observa, analisa e testa. A diretoria projeta o futuro com responsabilidade, pensando em manter o time competitivo e com equilíbrio financeiro. E a torcida segue firme, apoiando e cobrando na mesma medida. Porque no Palmeiras, cada jogo é uma batalha, cada janela é um xadrez e cada decisão pesa muito. A temporada ainda promete fortes emoções, e o Verdão sabe que cada passo precisa ser bem calculado para seguir na trilha das conquistas. E mesmo com tanta coisa acontecendo dentro e fora de campo, o clima é de expectativa total para o reencontro com o torcedor no Allianz Parque. A partida contra o Bragantino não é só mais um jogo do calendário, ela pode marcar um momento decisivo na retomada do ritmo após a pausa da data FIFA. E esse tipo de jogo costuma ser traiçoeiro. O time vem desfalcado, com jogadores retornando de compromissos com suas seleções, sem tempo suficiente para treinar com o elenco completo. Aí entra o trabalho minucioso da comissão técnica, que precisa equilibrar o que tem em mãos com as exigências de um jogo de Série A. E enfrentar o Bragantino, um time jovem, organizado e que gosta de jogar com intensidade, exige atenção do primeiro ao último minuto. Não dá para começar desligado, não dá para dar espaço. É preciso tomar as rédeas do jogo logo nos primeiros movimentos. O Abel conhece bem o perfil desse adversário. Já enfrentou o Bragantino em diferentes contextos e sabe que qualquer vacilo pode ser fatal. Por isso, a escolha dos 11 iniciais ganha ainda mais peso. Sem alguns dos principais nomes,
como Gustavo Gomes, que dificilmente terá condição de jogo após atuar pelo Paraguai, a zaga pode ter mudanças importantes. Naves pode aparecer entre os titulares mais uma vez, tentando mostrar que merece mais espaço. No meio de campo, se Aníbal Moreno e Richard Rios Diay não estiverem em plenas condições, o caminho pode ser apostar novamente na dupla Zé Rafael e Fabinho, ou talvez abrir espaço para algum jovem da base que vem treinando bem. O torcedor, claro, espera que o Abel traga soluções e não apenas improvisações. A torcida cobra criatividade, não apenas repetição de esquema com peças diferentes. Na frente, o possível retorno de Vitor Hugo empolga o torcedor. É aquele jogador que, quando está confiante, muda o jogo com sua presença física, velocidade e presença de área. Ele pode ser o diferencial, especialmente em jogos como esse, em que o adversário costuma fechar os espaços e buscar contra-ataques. Ao lado de alguém como Bruno Rodrigues ou Rafael Veiga mais adiantado, Vitor Hugo tem tudo para criar situações de perigo e colocar pressão desde o início. A dúvida é saber se o Abel vai optar por manter a estrutura do último jogo ou tentar algo mais agressivo, apostando em intensidade e velocidade pelas pontas. A partida exige isso. O torcedor quer ver um Palmeiras dominante, que assuma o protagonismo e que faça valer o mando de campo. Não dá para esperar demais. O time precisa se impor. Enquanto isso, nos bastidores, o nome de Gabriel Jesus segue rendendo conversas. É evidente que existe um carinho enorme do torcedor palmeirense pelo atacante. O menino que saiu da base, brilhou com a camisa do Verdão, foi campeão brasileiro e logo partiu para o futebol europeu. Mas o futebol lá fora é exigente, impiedoso até. Lesões, perda de espaço, concorrência pesada. Tudo isso pesa. No Arsenal, ele perdeu o protagonismo e agora aparece entre os negociáveis. Mas isso não significa que o retorno ao Brasil esteja nos planos dele. Pelo contrário. Gabriel ainda tem mercado na Europa, e deve tentar se manter por lá pelo menos até o fim da próxima temporada europeia. A verdade é que o sonho da torcida, por ora, vai ter que esperar. O Palmeiras observa, mantém a porta aberta, mas sabe que não depende só de vontade. Depende de tempo, de momento e, claro, de condição financeira. Voltando ao elenco atual, as conversas sobre possíveis saídas de Facundo Torres e Richard Rios Diay continuam nos bastidores. São dois jogadores jovens, com mercado no exterior e que já despertam interesse de clubes da Europa e até de outros continentes. Facundo, por exemplo, tem se destacado nas partidas pela seleção uruguaia e, mesmo sem ter conquistado titularidade absoluta no Palmeiras, mostra qualidades que agradam a quem observa de fora. É aquele jogador que pode render uma boa grana numa venda, mesmo sem ter se tornado um nome incontestável por aqui. Já o Diay vive uma crescente. Tem jogado mais, ganhado confiança e se tornando uma peça importante dentro do esquema do Abel. É o tipo de jogador que, se for vendido agora, pode deixar uma lacuna difícil de preencher. Por isso a direção já trabalha com alternativas, estudando o mercado para possíveis reposições pontuais. Mas não é só de saída que vive o mercado. O clube segue atento a possíveis oportunidades para reforçar o elenco. A próxima janela será mais comedida, mas isso não significa inatividade. Pelo contrário. A ideia é agir com precisão, trazer nomes que cheguem para resolver, que se encaixem no estilo de jogo e que possam agregar desde o início. O foco está em qualidade, não em quantidade. É a maturidade de um clube que aprendeu a se planejar. O Palmeiras não vai agir por impulso. Vai esperar o momento certo, analisar com calma e só então dar o passo. Porque a ideia não é apenas manter o nível do elenco atual, mas evoluir. A torcida entende isso, embora a ansiedade por reforços sempre fale mais alto. A cobrança virá, como sempre, mas o trabalho nos bastidores continua firme. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Nos bastidores do futebol sul-americano, um rumor tem movimentado torcedores e dirigentes nas últimas horas. O Real Madrid, tradicional gigante espanhol, estaria interessado em atravessar o Atlântico para investir pesado no futebol brasileiro. Segundo fontes não oficiais, Florentino Pérez,
presidente merengue conhecido por suas contratações milionárias, teria feito uma proposta bilionária pela SAF do Palmeiras, despertando uma mistura de surpresa e incredulidade entre os fãs do Verdão. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, ganhou força nas redes sociais, onde torcedores do Palmeiras se dividem entre a empolgação de um possível investimento histórico e a preocupação de perder um dos maiores clubes do Brasil para um conglomerado europeu. A proposta, de acordo com os rumores, incluiria não apenas o pagamento integral da SAF, mas também investimentos massivos na infraestrutura do clube, visando transformar o Palmeiras em uma espécie de Real Madrid das Américas, com capacidade de atrair grandes estrelas e dominar competições continentais. O burburinho ganhou força após o presidente do Palmeiras ter sido visto em reuniões sigilosas com representantes internacionais, e fontes próximas afirmam que o interesse do clube espanhol não é apenas financeiro, mas estratégico. A ideia seria criar uma ponte entre os mercados europeu e sul-americano, garantindo ao Real Madrid acesso a talentos emergentes e ampliando sua marca na América Latina. Apesar do tom de rumor, o assunto já provoca reações intensas. Torcedores exaltam a possibilidade de o Palmeiras receber investimentos históricos, enquanto críticos alertam para os riscos de perder a identidade do clube em uma transação que poderia mudar para sempre a história do futebol brasileiro. Entre negociações e especulações, o que se desenha é um cenário digno de novela, bastidores agitados, cifras astronômicas e a promessa de transformar o futebol nacional em palco de grandes negócios internacionais. Ainda não há confirmações oficiais de nenhuma das partes, mas a simples menção de Florentino Pérez e do Real Madrid envolvendo o Palmeiras já é suficiente para acender a imaginação de fãs, jornalistas e analistas esportivos. A possibilidade de ver o Verdão tornar-se, de fato, o Real Madrid das Américas ainda parece distante, mas, no mundo do futebol, rumores com cifras bilionárias nunca podem ser descartados tão facilmente. Resta esperar para ver se essa história ficará restrita ao boato ou se será o início de uma transformação histórica para o clube paulista. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!